Legal, Nathan, tu tá me dizendo assim, hoje tu lidera, né, a área de multimídia. Qual o pré-requisito para liderar a área de multimídia? O coração, O né? O coração, cara né? chega assim, não, é o coração. É. Talvez eu disse, não, mas eu não sou melhor, eu não sou o melhor profissional. Eu disse, não, mas não é sobre isso, é sobre o teu coração. Sim. Isso é muito bom. Tudo bem você entender, claro, você tem, à medida que você vai vivendo, você vai entendendo um pouco de com certeza. técnica. A gente não tá desvalorizando a técnica, sim, né? Sim. A técnica é importante, mas como é que tá o teu coração, como é que você lida com as pessoas, como é que você chega para conversar, como é o seu posicionamento na hora de mandar mensagem no grupo. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast da Reinando. Aqui está nascendo uma conversa de mesa, a gente vai falar sobre propósito, sobre reino de Deus, a gente vai falar sobre identidade e obediência a Deus na vida real. E a gente não teria uma melhor forma de começar esse podcast do que com esse convidado mega especial, que é o Nathan Aman, o Nathan que morava aqui em Fortaleza, fisioterapeuta esportivo, já tinha uma carreira consolidada, proposta para trabalhar no time do coração e largou tudo para ir para Lisboa, lá em Portugal, para obedecer o chamado de Deus para a vida dele. Hoje ele serve na Zion Church, lá em Lisboa, na área de multimídia, é líder da área de multimídia, e a Zion, que é uma igreja muito influente no Brasil, mas não só no Brasil, como também no mundo, e lá em Lisboa, liderada pelo pastor Eduardo Nunes. E é isso aí, Nathan, que honra abrir esse podcast com você. Obrigado, Eldo. A honra é minha estar aqui com vocês aqui na Reinando, a igreja que abençoa a cidade. Sempre ficou na minha mente essa logo de vocês, a igreja que abençoa a cidade. Muito feliz de estar aqui com vocês em mais um ano nessa conferência, né, Passos de Fé. E estou muito feliz. Amém, amém. É isso aí, para quem não me conhece, eu sou o pastor Eudo, sou pastor aqui na Reinando, e a ideia é justamente essa, nós termos conversas que vão mexer com a nossa mentalidade, que vão mexer com a nossa fé, que vão acrescentar algo na nossa vida, e você é muito bem-vindo ao nosso podcast. Então vamos lá. Nathan, antes de Deus mexer na tua rota, qual era o plano normal da tua vida? Cara, o plano normal da minha vida era um plano de qualquer brasileiro, né? Assim, entre aspas, que está na faculdade, quer se formar, quer conquistar alguma coisa para depois casar e comprar uma casa, enfim, ter essa vida normal que todo mundo, a maioria das pessoas acha que é o normal ser assim. Então, sim, eu fiz esse protocolo, né? Estudei, faculdade e eu casei rápido, glória a Deus por isso. Sim. Mas no começo do namoro eu tinha muito isso, falava assim, vamos casar quando tiver 5, 6, 7 anos de namoro, né? Uhum. Para que depois que a gente conquistar alguma coisa, a gente case e tal. E eu tinha essa visão muito errada. Então, era como se fosse, tipo assim, Deus, não, eu vou mexer a tua rota já e, cara, vou acelerar algumas coisas aqui. Tanto é que a gente casou 1 ano antes da pandemia. Tipo, no meu pensamento, vou casar com 5, 7 anos de namoro, a gente casou com 4 anos de namoro, e Deus acelerou muita coisa em nossa vida, e a gente conseguiu casar antes do que tudo fechasse. Então foi bom, o Senhor foi bom conosco. Amém. E assim, quando tu percebeu que Deus estava pedindo algo ilógico, né? Porque tu tá falando assim, eu tinha tudo planejado, eu tinha uma visão para onde ir, para onde levar a minha casa. E quando tu começou a perceber que as coisas estavam saindo ali do teu controle, que Deus estava começando a interferir em algo? Olha, começou quando eu estava trabalhando no futebol, né? Como você falou, eu sou fisioterapeuta esportivo. E eu tava trabalhando num dos clubes aqui da capital e tal, e eu recebi uma proposta para ir para Minas, e aí já foi um chacoalhar, um sair da zona de conforto. Eu fui lá para Minas, a gente conquistou algumas coisas lá, fez conexões boas, e na minha mente, eu vou seguir minha área de fisioterapia, vou seguir esse padrãozinho, para depois voltar para Fortaleza, trabalhar em algum dos clubes. Voltar a trabalhar em algum dos clubes grandes, né? Porque eu trabalhei num clube grande também aqui. E, cara, fazer aquela coisa, tipo, ter uma clínica, ter um espaço legal, estudar,
ter uma família, vários filhos, um cachorro, tipo, e construir mesmo as coisas aqui. Eu não pensava que Deus ia fazer esse tremendo chacoalhar na minha vida. Entendi. E assim, como foi abrir mão disso, né? Por algum momento tu teve medo de estar errando, né? É porque às vezes as pessoas pensam que ouvir a voz de Deus, e você vai lá, não existe esse medo, esse frio na barriga, né? Conta pra gente como é que é isso na vida real. Cara, existiu muito medo, sendo bem vulnerável aqui pra vocês, bem sincero. A gente começou, esse processo foi quando, desde o namoro, eu falava pra Sara, eu tenho vontade de morar fora, né? Minha mãe sempre viajou para fora e eu sempre via ela falando, lá fora tem isso, lá fora tem aquilo, você trabalha e conquista isso, e eu sempre tive isso na mente, né? Mas no namoro a gente sempre falou sobre Portugal, especificamente Portugal, mas só que eu, tipo, o cabeça dura, às vezes, né, naquela época, eu cheguei e falei assim, vamos para São Paulo tentar tirar o visto americano. E a gente tinha tudo e tal para tirar o visto americano, ir com o visto certinho e tal, tudo bonitinho. E aí foi o primeiro choque que Deus nos deu. Deus, assim, cara, eu não quero que vocês vão para a América agora, né, por essa hora. Sim. Eu quero que eu tenha outros planos para você. E aí a mulher lá do visto negou o nosso visto, tendo tudo. Eu tinha contrato de trabalho, eu tinha tudo direitinho. Sara tinha coisas de estudante, contrato e tudo, faculdade, e Deus acabou fechando essa porta, né? Ele viu que não era o caminho certo, e a Sara, como uma mulher inteligente, ela virou para mim e falou, olha, não vamos deixar esse não acabar com a nossa viagem, né? Vamos estar aqui, já que nós estamos aqui, a gente pode ir no culto na Zion. E a gente conhecia a Zion aqui de Fortaleza. E eu falei assim, tudo bem, vamos na Zion e tal. E aí, o culto da Zion, uma vez ao ano, eles fazem um culto por um legado. E aí, nesse culto por um legado, apareceu várias localidades da Zion, que nem você falou no início. A Zion é uma igreja muito grande, que tem várias localidades, tanto aqui no Brasil como fora. Sim. E aí, apareceu um líder lá de Lisboa falando, olha, aqui em Lisboa e tal, tá acontecendo isso e tal, e aí Deus já acelerou nosso coração lá quando a gente estava sentado lá, e no final do culto a gente foi com as malas lá, tipo, se caísse uma passagem na nossa mão, a gente já teria ido para Portugal ali mesmo, tipo tava assim, com as malas já no tava culto. com as malas, mano, a gente chegou lá na Zion era muito grande, agora só não me recordo se era o campus Morumbi ou Butantã. Sim. Mas chegamos lá. E aí eu falei assim, Sara, vamos pro culto, e quando acabar o culto, o nosso voo para Fortaleza está saindo de Congonhas, então vamos lá e depois a gente vai para Fortaleza. Sim. Aí, Natan, onde é que vamos deixar a mala? Vamos com a mala mesmo, porque de lá nós vamos para o aeroporto e tal. Bem profético, levar as malas já para a igreja já. Cara, e aí foi, e foi esse culto por um legado, e aí Deus acelerou muitas coisas no nosso coração. E quando a gente chegou lá com as malas, a gente foi lá na frente, tipo, largou as malas e levamos lá. A gente recebeu uma oração, né, da pastora Zoe e do Israel. A Sara gostava muito dela, né, gosta muito dela. Verdade. E aí a gente recebeu uma oração, uma palavra de Deus, e Deus confirmou no nosso coração que era Portugal. Então, mais uma vez, a minha mentalidade racional de, cara, vou construir uma vidinha boa aqui no Brasil e tal, e do Natan controlar as coisas, Deus quebrou aí, entende? Porque eu queria algo, mas o Senhor quis outra, e, cara, foi um grande mesmo quebrar na minha mentalidade. E aí a gente retornou para Fortaleza, tendo a convicção de que o Senhor queria que nós fôssemos para Portugal, né? E aí, sim, pronto. Uau. Mas vamos lá, Natan. Uma coisa é decidir, outra coisa é chegar em casa e começar a vender as coisas de casa, né? Como foi tu ver lá coisas que vocês compraram com tanto suor, né, e tal, ver as suas coisas sendo vendidas. Teve algo que doeu você se desfazer? Como foi contar pra família? Enfim, é um blocão aqui que eu quero fazer contigo, né? Cara, acho que esse bloco vai ter muito tempo, mas a gente vai tentar resumir um pouco. Cara, a gente chegou em Fortaleza e, sendo bem sério, minha mãe sempre me apoiou. Tipo, ela sempre me apoiou nos meus sonhos e tal. E foi muito fácil falar com os meus parentes, né?
que eu queria me mudar e tal. Mas só não foi pro meu avô, porque eu fui criado com meus avós, né? Minha mãe sempre trabalhou muito, minha avó, meu avô, mas minha mãe era separada do meu pai, então meu pai biológico morava no interior e eu ficava na capital. E foi que eu sempre morei com a minha avó, com meu avô, e meu avô não queria que eu fosse, porque eu era muito apegado ao meu avô. Sim. Então o maior desafio foi falar pro meu avô. Tipo assim, isso já teve que quebrar em mim o temor de homens, né? Cara, a partir do momento que você casa, você é o homem da sua família, você é o sacerdote. Sim. Então você tem que tomar atitudes mesmo e você tem que realmente encarar alguns desafios. E esse foi um dos maiores desafios, foi falar com meu avô. Tipo, porque a gente foi abençoado com a nossa casa, a gente foi abençoado com tudo que a gente tinha em casa, a gente foi abençoado. O Senhor não deixou nos faltar nada. Muitas pessoas nos abençoaram também. E claro, a gente ficou meio assim, pelo fato de sair vendendo tudo e tal. A gente tinha uma cachorrinha, a Zoe. Aí a gente teve que deixar ela aqui no Brasil. A gente acabou dando para nossa madrinha de casamento. Então isso doeu muito. Na Sara deu muito. Bem difícil. E tipo assim, a gente queria ter levado ela e tal, mas a gente viu que as condições não davam. Então a gente começou a se desfazer das coisas. Mas é muito importante porque eu me senti, hoje, com 4 anos depois de Portugal, eu me senti como se fosse Eliseu, né? Quando Elias passa e tal, ele joga a capa e, cara, vem, me segue. E Eliseu queimou as carroças, queimou tudo. Sim. Sem plano B. Então, tipo assim, cara, hoje, na época, eu não fiz com essa visão, né? Mas hoje, vendo isso, o Senhor falou muito no meu coração. Cara, você queimou o plano B e, tipo, você só me aceitou e veio. E até hoje, esses 4 anos, o Senhor tem sido muito bom conosco lá. E, claro, Amém. Foi um desafio, né? Desfazer das coisas, vender televisão, vender carro, esse protocolo todo. Sim. Mas hoje, 4 anos depois, a gente vê já, começa a ver os frutos do Senhor. É interessante que tu fala assim, né? Hoje, 4 anos depois, nós começamos a ver frutos. Frutos de uma decisão que vocês tomaram anos atrás. E que não é fácil. Porque, tipo assim, Deus diz, vai. E às vezes a gente espera que ele dê um mapa, né? Mostrando pra gente tudo que nós vamos viver, tudo que nós vamos passar. E não. Assim, olha, decide caminhar comigo essa jornada e eu vou te mostrando o que vai acontecer. E é um processo doloroso, é um processo de dor, de despedida, de deixar a família, de deixar planos, projetos, tudo que tu construiu, né, para poder seguir aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, realmente, isso é bem desafiador, né? Isso me lembra, pastor, a questão de Abraão, né? Quando ele está na tenda lá e Deus chama ele para fora e começa a mostrar os céus. E é muito disso, né? Às vezes a gente está preso numa tenda, numa casa ou em alguma coisa e Deus está sempre a nos chamar para viver algo fora, né? Porque... sendo bem sério, é difícil uma pessoa, tipo assim, um jovem sair de Fortaleza com casa, carro, trabalho bom e realmente correr esse risco, né? A gente fica nessa zona de conforto e foi muito disso. Deus sempre trabalhou em nós, né? A partir do momento do nosso sim, sai da tua zona de conforto. Então, ele literalmente nos tirou da nossa casa e, cara, olha, eu tenho o mapa do mundo para vocês e eu quero que vocês... se capacitem, tenham boas ferramentas e que vocês aprendam o que é o reino de Deus, né? Que não se expandia só em Fortaleza. Glória a Deus pelas pessoas que fazem a obra aqui em Fortaleza, em Eusébio, mas cada um tem o seu chamado, né? E Deus fala especificamente com cada um e com a minha família foi dessa maneira. Então ele me chamou para fora da tenda e mandou eu olhar o mapa mundi, eu e a Sara, e a gente teve essa palavra dele e fomos para Portugal. E outra coisa que me chama a atenção enquanto o Nathan falava, que a gente sempre ensina aqui na Reinando, né? Que para romper, você precisa se livrar do sistema de permissão. Às vezes Deus tem algo tão claro na tua vida, Deus fala contigo e você fica, mas se eu tomar essa decisão, o que meus amigos vão pensar de mim? O que minha família vai pensar de mim? O que vão falar?
E às vezes a gente com tanto medo do que as pessoas vão dizer, do que a família... Você falou aí, né, que era muito apegado ao seu avô. Então, assim, a gente precisa realmente, para viver coisas em Deus, se livrar desse sistema de permissão. Sim. E como é que a gente faz isso? Você precisa pensar, para quantas pessoas eu tenho que dar satisfação, né, de cada decisão de rompimento que eu tenho que dar na minha vida. Então, é algo que realmente, se você quer viver uma jornada com Deus, você vai ter que se desfazer disso, sabe? Se livrar desse sistema de permissão. Então, vamos lá. Nathan, tu sai do Brasil sendo alguém e chega lá sendo ninguém. Né? E eu sei que aqui você já era muito envolvido com a igreja, né? Já servia também, Sim. Já liderava em algumas áreas. Como foi o teu primeiro dia na Zion? Como foi chegar numa igreja sem ser conhecido? Cara, não digo na Zion sem ser conhecido, mas em Portugal mesmo. Não, é verdade. Tipo assim, outro país, outra cultura, outro tudo, país, né? Outra cultura. Teve um primo nosso que abriu as portas pra nós lá e tal. E, cara, aqui eu tinha emprego, tinha tudo regularzinho e tal, tudo bonitinho. E, cara, uma das coisas que Deus estava fazendo lá, fez conosco lá, foi que a gente estava comemorando cada conquista. Para você ir para Portugal, existe uma questão de documentação e tal, né? E a gente foi realmente tentar a vida como turista. A gente não foi pela melhor opção, tá? A melhor opção é sempre você tirar um visto, seja de estudante, seja de Sim. procura de trabalho, tá? Não aconselho ninguém aí como turista. Mas a gente teve essa cultura na nossa família, na nossa casa, eu e Sara, da gente sempre celebrar os pequenos começos, né? Uhum. Ou seja, saía um documento dela, Sara, vamos jantar. Tipo, aí a gente saia pra jantar. Que legal. Saiu um documento meu, Nathan, vamos jantar. Olha, então, olha isso é muito interessante, isso é muito bom. Celebrar os pequenos começos. Muito bom, Nathan. Então, a gente sempre celebrava cada documento e tal. Claro, tem uma hora que você já tem todos os documentos, né? Uhum. Mas aí, glória a Deus por isso, a gente sempre vai vivendo. Mas assim, a gente chegou lá e tal, cara, tem aquela questão de procurar emprego e tudo. E um pouco depois que a gente chegou em Portugal e foi na Zion, eu vou contar como foi o meu primeiro culto lá. Certo. Mas um casal falou com a gente, né? Eles chamou pra gente pra tomar um café. E esse casal é um casal muito abençoado. Ele chegou pra mim e falou assim, cara, você vir para outro país é totalmente uma desconstrução daquilo que você viveu tempos anteriores no seu país de origem. Tipo, mano, você chega lá, você pisa lá, é uma desconstrução, né? Uhum. Cara, você não é mais o status do fisioterapeuta, você não é mais aquele cara que tem casa, que tem carro e essas coisas assim todo, claro. Realmente, quando a gente deu o nosso sim para lá, foi realmente um grande desafio para nós, foi muito desafiador. E aí chegando, né, no primeiro culto da Zion, a gente chegou dia 2 de junho, então nessa semana já tinha o primeiro culto, que é já de Santa Ceia, né? A primeira semana lá é Santa Ceia sempre. E a Sara já virou pra mim, olha, a gente vai passear a semana toda, mas no domingo a gente vai pra igreja. Aí eu, claro, vamos pra igreja e tal, né? E ela já sabia, né? Porque, tipo, Zion Lisboa e tal. E, tipo, ninguém da Zion Lisboa nos conhecia, mano. Tipo, ninguém mesmo. E a gente chegou lá totalmente desconhecido e tal. E a gente chegou e recebeu muito aquilo do Espírito Santo e tal, e a gente falou assim, cara, é aqui que eu quero criar raízes, tipo assim, receber mais do Espírito Santo, porque a gente via a liberdade do Espírito Santo naquele local, né? É uma igreja que ora, uma igreja que lê a Bíblia, cara, uma igreja sempre em movimento, e a gente gosta muito disso, eu e Sara não é aquele casal paradão, né? A gente sempre gosta de fazer as coisas e servir. E, cara, no primeiro culto foi logo desafiador pra mim, né? Eu cheguei e tal, Sara, que é muito legal e tal. Aí passou o primeiro, o segundo, o terceiro culto. Aí lá tinha um líder das áreas executivas, o Marcelo, né? Ele é um grande amigo nosso. A família dele é muito amiga nossa. Então, assim, eu cheguei pra ele e falei assim, Marcelo, a gente é Nathan e Sara, né? Somos Nathan e Sara e a gente tá chegando aqui agora. A gente gostaria muito de servir e tal, a gente tá aqui pro reino e tal, não sei o quê. E na Zion a gente não sabia, né? A gente conhecia a Zion, mas não conhecia mesmo profundamente. Então, isso já foi logo um baque. Tipo assim, cara, lá tem um processo de membresia, né? Pra você realmente, eles
eles dão um período de tempo, cara, para essas pessoas que chegam assim, cara, eu quero servir, e aí, me coloca já e tal, para não também, primeiro para eles se resguardarem, tipo assim, cara, beleza, a gente precisa te conhecer, né? Então não é chegou, serviu. Não é chegou, serviu, cara. Tipo, tem todo um processo. É um processo muito longo, tá? E não é chegou, serviu. E também para se resguardar você também. Você às vezes vem de outra igreja, ou então sai chateado de uma igreja, alguma coisa assim. Eu acho que, tipo assim, esse processo que, assim, o voluntariado trata a gente, Isso. mas antes de você servir, ali coisas já vão sendo tratadas, né? Já vão sendo cuidadas na sua vida. E aí, esse processo raiz, lá eles chamam de processo raízes, né? E é muito lindo todo o processo, mas a princípio lá no início você passava 3 meses lá na Zion, ver se a Zion realmente era a sua casa, né? E aí depois tinha um processo de workshops e depois tinha um retiro raízes que finalizava tudo, né? Sim. Mas nesse processo, cara, são 3 etapas. É o workshop, depois é o processo de acompanhamento. É justamente isso que eu quero ver contigo, Nathan. Quanto tempo até assumir responsabilidade? Né? Vamos dizer assim, hoje tu tá liderando... Qual é a área que tu liderando? Hoje estou liderando a multimídia geral das Armas Boa, né? Tu tá streaming, backstage, som, palco, iluminação. Como é que tu chegou nessa liderança? Porque, tipo assim, a Sara me falou, né? O Nathan tá liderando multimídia e tal. Na minha cabeça, o cara que lidera multimídia é o cara que entende de tudo de multimídia, né? Dessa área, assim, tu tá falando iluminação, som, fotografia, mídia, tem tudo. Cara, como foi isso aí? Assim, né? Eu tava no backstage, né? Que é aquele cara que fica lá do lado do palco. É uma das principais funções que tem, tá bom, pessoal? Você que é do backstage ou que serve aí do palco, é uma das principais funções, é onde você tem que ficar mais atento no espírito, mais sensível. Na minha opinião, né? E na experiência que eu tive, não é só você levar o púlpito, colocar água pro eleitor, é muito mais do que isso, né? Uau. E você tá sensível, você tá em comunicação direta com o pessoal da House Mix, lá a gente chama de House Mix. Você, tipo, cara, precisar de alguma coisa, acontecer alguma coisa lá em cima, você vai lá, intervém e tal, né? Tipo, tem todo um processo. Mas enfim, você perguntou em relação a como eu cheguei lá, né? Sim, Cara... Nathan, agora você é o líder da multimídia. Como assim, cara? Como foi esse Cara, eu negócio? entendi algumas coisas Cara, eu sempre fui um cara que não fui muito aqueles cara nerdão que entende de coisa tecnológica e tal, mas, cara, se eu não tinha a mente, assim, eu tenho minhas mãos, então, cara, eu tô disponível para servir. Então, assim, lá vai uma dica para você. Cara, se você acha que você não consegue, você tem 2 mãos, 2 pés, e você tem... Tipo, se você também tiver o coração alinhado, você tem todas as ferramentas para você liderar, para você servir, né? Claro, você também tem que, ao decorrer desse tempo, são 4 anos de Portugal e são praticamente 4 anos de Zion também, porque a gente já chegou indo para Zion. Então, são 4 anos alinhando o caráter também. Eu já não cheguei, eu demorei, tipo, 3 anos e meio para ser líder, para o pastor me aprovar para ser líder, né? Porque não é só, cara, só porque você tá coordenando algo que você vai ser líder. O líder é muito mais do que você coordenar uma área numa área executiva. Cara, se alguém precisar de oração, você tá lá disposto para orar. Se alguém precisar de uma palavra, você tá lá disposto para dar a palavra para aquela pessoa. Então, um líder é muito mais do que isso, do que só você... Sou coordenador de escala. Não. Tipo, um líder lá muito mais Como foi essa conversa com o teu líder, né? Que chegou pra ti e te colocou? Assim, teve um culto lá na Zion. O líder antigo estava em transição. E teve um culto que veio o Kashima lá de São Paulo, foi para Lisboa. E ele chegou para mim e teve uma pregação lá que falou muito sobre Gideão. E como você falou, né, cara, nunca imaginei o Nathan tá lá, porque eu não pensei que o Nathan era assim, né? E, cara, no momento também não pensei que eu era assim também. Tipo assim, teve uma pregação e a gente sabe da história de Gideão, né? Gideão, ele ficou falando, por que Deus? Por que eu, né? Sou da pior família, o pior irmão, blá. O clã é o menor que tem. O clã é o menor que tem e tal. Então, sempre se colocando pra baixo. Quando ele tava falando pra mim, e eu... Tipo, não é possível que ele tá falando isso pra mim, porque, cara, tem muita gente capacitada lá, tipo,
hoje os meninos tudo permaneceram, né? Os líderes de área, tipo, o líder do stream permaneceu, o líder do backstage, da projeção, todo mundo permaneceu. E eu sei que eles são muito bons, muito bom mesmo. Mas aí Deus falou para esse líder, né, o Kashima, para o pastor Eduardo também, que seria eu. Então, acho que a princípio de tudo é como é que tá o teu coração. Não é que o coração dos outros estejam meio assim, tipo, desalinhado. Não, nada disso. Mas é realmente a questão do qual coração você tá naquela temporada, entende? E eles enxergaram isso. Cara, que legal, Nathan. Tu tá me dizendo assim, hoje tu lidera, né, a área de multimídia. Qual o pré-requisito para liderar a área de multimídia? O coração. O cara diz assim, não, é o coração. Talvez eu disse, não, mas eu não sou melhor, eu não sou o melhor profissional. Eu disse, não, mas não é sobre isso, é sobre o teu coração. Sim. Isso é muito bom. Tudo bem você entender, claro, você tem, à medida que você vai vivendo, você vai entendendo um pouco de técnica. A gente não está desvalorizando a técnica, né? Sim. A técnica é importante, mas como é que tá o teu coração, como é que você lida com as pessoas, como é que você chega para conversar, como é o seu posicionamento na hora de mandar mensagem no grupo, se você manda nada a ver, ou se você manda, tipo assim, você sabe escrever bem, ou se você sabe se comunicar bem, tudo isso, mano, tudo isso vai acrescentando, né? Mas como é que tá teu coração naquela temporada, né? Novamente falo, tipo, não é nada contra o coração das outras pessoas, mas é porque realmente Deus levanta aquela pessoa que tá com o coração alinhado com o dele, assim, em relação a, cara, eu tenho um plano pro Nathan e, cara, o coração dele tá alinhado, então, Nathan, você vai ser o líder, né? Então, em nenhum momento, eles chegaram e falaram assim, Nathan, você vai ser o líder. Beleza, eles escutaram no Senhor, mas eles perguntaram a minha opinião. Uhum. E eu orei e tal em relação a isso. E eu vi que, cara, humanamente, né, a pessoa, quero muito aquele cargo, mas, cara, espiritualmente você tem algo muito assim, um peso, entende? Tipo assim, cara, é uma grande responsabilidade você cuidar de 30, 40 vidas, né, que é uma multimídia lá da Zion, e é um peso grande, assim, tipo assim, cara, o peso que eu falo é o quê? Tipo, do temor do Senhor, né? Não é o peso de servir, tá, pessoal? É tipo assim, cara, é você sendo ministrado todo dia e você poder ministrar para aquelas outras pessoas, você ter um peso de, tipo assim, cara, eu vou ter uma conversa difícil, então, assim... É o peso da responsabilidade, né? Do zelo com que Deus entregou. E sim, é muito bom a gente servir, é muito bom a gente estar sempre disponível. E, cara, a dica que eu dou, assim, esteja em oração, cara. Oração, em jejum, esteja servindo, né? Esteja servindo, esteja com o coração disponível. Eu podia muito bem ter falado não, né? Mas eu vou abraçar a obra e eu tô com o meu coração disponível e pronto, olha, eis-me aqui, Senhor. Então, a gente começou lá e tá sendo uma bênção essa temporada. Foi uma bênção 2025 e a gente tá com uma expectativa para 2026. E, claro, ao decorrer do tempo a gente vai criando várias estratégias e tal para tá lá. E hoje em dia... eu amo a minha equipe lá da multimídia, eu amo cada líder lá. Que legal. Todo mundo tem um coração enorme e eles estão, sim, tipo, é uma equipe que eu olho, que eles estão dispostos a andar aquela milha a mais, entende? Nathan, vamos fazer isso. Então, isso faz toda a diferença. Então, todos os setores alinhados para o avanço do reino. Então, a gente é muito feliz lá, especificamente nisso, em termos de servir nessa área especificamente. Amém. O Nathan, ele tá aqui no Brasil nessa temporada, porque ele veio servir no Decente, vai servir no estádio de Recife, né, que é um evento de envio, um evento missionário, sim, né, sim, de envio para as nações, um ajuntamento da igreja brasileira. E a gente aproveitou que ele está aqui no Nordeste, veio aqui para Fortaleza e disse, não, você vai pregar aqui na Reinando, ele está ministrando aqui na conferência Passos de Fé. Mas quando ele estava vindo, eu vi um story da esposa dele, da Sara, que ela colocou assim, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor, esteja preparado para despedidas, né, porque realmente
exige uma renúncia, né? O que sustenta o casamento quando a missão exige renúncia? Me fala um pouco sobre essa frase, né? Sobre isso que aconteceu, como é deixar ela lá, se ela compreende isso, né? Se ela te apoia nesse teu chamado, na missão que você está fazendo em Deus. Fala aí pra gente. Então, é isso, né? Como você falou, vou estar aqui no Descend. Eu tô servindo, tô aqui no Nordeste e assim, eu vim para Fortaleza e recebi o convite de estar na Conferência Paz de Fé. Foi muito bom, assim, tipo assim, para ver aquilo que o Senhor tá realmente fazendo aqui nessa cidade, igual ele fez no ano passado e a gente tá aqui nessa nova temporada. E em relação à família, quando ela soube que eu ia vir para cá, que eu ia vir para a igreja e tal, ela foi a minha maior motivadora, assim. Nossa, vai ser muito legal e tal. Você vai estar lá ministrando lá. A princípio pensei que era só sábado, né? Mas depois foi sexta, sábado, e glória a Deus por isso. E, cara, no aeroporto, ela mandou uma mensagem para mim, essa mensagem, antes de ela postar. E ela faz parte do time de administração e tal. Ela é uma mulher que ora muito, glória a Deus por isso. E aí ela orou pra mim e falou assim, olha, foi a primeira vez, né, que eu saio assim, e eu já tinha viajado lá em Portugal, mas não tantos dias para pregar em outra igreja, para servir em outro canto, e foi a primeira vez especificamente isso. E, cara, ela já tinha passado por isso e eu posso dizer que pela minha experiência, né, cara, eu sentia muita falta dela, mas ao mesmo tempo eu tava muito feliz. A gente foi pro Greenhouse, tudo começou no Greenhouse, no Greenhouse da Espanha que a gente foi, e aí ela orou muito e foi pra viagem missionária, foi pra Moçambique. E cada vez... O Greenhouse é uma escola de missões. Uma escola de missões do Dunamis, e a gente fez lá na Espanha, em Toledo. E, cara, de lá ela foi direto para Moçambique. Tipo, acabou a escola, ela já foi para o aeroporto e eu voltei para Lisboa, eu tive que trabalhar e tal. E Deus não falou para mim, assim, não é que Deus não falou, né? Mas é porque eu não consegui ir para essa viagem, sim, assim. Alinhar tudo, né? E também tava, assim, tava em falta um documento também, e aí não rompeu isso. Entendi. E glória a Deus por isso, porque aí é o tempo que Deus, naquela época, Deus já foi me tratando, para que hoje aconteça o oposto, e eu falar, tipo, usar palavras para ela, tipo, amor, obrigado por orar pra minha vida e tal, que tá acontecendo isso, tal, é assim que funciona e tal, enfim. Que legal. Eu tava no aeroporto, aí ela mandou uma mensagem para mim, e aí ela falou muito que eu e minha casa serviríamos ao Senhor, então o tempo tá disposta a se despedir às vezes. Sim. E a gente tem uma grande referência isso lá em Lisboa, né? O pastor Eduardo sai e a pastora Kristen fica com os 3 filhos deles. Não, cara, e tipo assim, mesmo. ele sai rodando a Europa, ele sai vindo pro Brasil e a pastora fica lá orando, intercedendo pela vida dele. E, cara, é muito bom ter uma família assim. A Sara tá lá agora, mas ela tá intercedendo pela minha vida, tá orando por mim direto. E assim, claro, eu fiquei emocionado pelo áudio dela, porque assim, a maior motivadora que você tem que ter é a pessoa que está do seu lado, né? Uau! Então por isso que a gente Muita gente precisa ouvir isso. A gente tem que casar bem, pessoal. Tipo assim, a pessoa que está do seu lado vai lhe incentivar mais, vai lhe motivar mais, vai, tipo assim, fazer com que realmente você se sinta seguro. Além, claro, né, do Senhor, né? Porque a gente vai debaixo da proteção de Deus, né? Mas sim, ter pessoas lhe apoiando, ter pessoas lhe impulsionando para algo melhor e orando principalmente pela sua vida. É a melhor coisa. E, cara, ter um ambiente nisso na minha casa é muito bom. É muito bom porque a gente cresce muito espiritualmente e também a gente amadurece muito, né? A gente amadurece muito. Quando um ora pela vida do outro, intercede. Que legal. E amém. Nathan, agora pra gente encerrar, o que você diria para quem sente o chamado, mas está com medo? Cara, dê um passo de fé. Dê um passo de fé, cara. Primeiramente, claro, né? Você tem um chamado, cara, ora em relação a isso, discerne o tempo, né? Então, você tem que discernir o tempo que o Senhor quer na sua vida. Ah, beleza, o Senhor tem um chamado, por exemplo, o Senhor chamou Davi, né? Já tinha levantado Davi,
Mas Davi ainda continuou servindo, recebeu a palavra e tal, e continuou naquela, até depois ele virar rei, né? Então, existe um tempo, né? Então, cara, discerne o tempo que o Senhor quer para você, né? Que é aquele tempo que o Senhor quer. E quanto você vai discernir nesse tempo, você vai crescendo espiritualmente, né? Em oração, em obediência, em jejum. E, cara, nunca deixar de servir. Nunca deixar de servir. Tipo assim, estacionar porque você recebeu uma palavra. Não, cara. Você tem que ir pra cima. Você tem que... Só porque eu recebi a palavra de Deus, eu sei que Deus está falando comigo, cara, eu tenho que ir pra cima. Eu tenho que servir mais. Eu tenho que estar com o meu coração em chamas para servir o Senhor. Seja em qualquer área da igreja. Tá certo? Seja na multimídia, na recepção, seja no apoio dentro do templo, seja na banda, seja limpando os banheiros. Cara, não é porque, eu tenho um chamado pastoreio, mas fui escalado para limpar o banheiro. Mano, você pode exercer seu chamado pastoreio limpando o banheiro. Entende? É isso. Cuidando do voluntário que está do seu lado. E é muito sobre isso, tá, pessoal? Você, cara, eu tenho uma palavra de Deus para ir para tal país, mas ainda tô aqui. Cara, continua, velho. Continua preparando o teu solo, igual a mensagem que eu trouxe ontem. Muito cara, bom. Continua preparando o teu solo. Uma hora Deus vai vir e você vai começar a ver os frutos. É uma porta que vai se abrir fora, é uma oportunidade vindo debaixo da graça do Senhor para que você vá. E claro, tome esse passo também, esse passo de fé, né? Tipo assim, cara, ser intencional naquilo que você faz. É isso. Se esse episódio falou com você, eu quero te encorajar a compartilhar com mais alguém. Isso aqui não é apenas um podcast, é uma mesa para alinhar nossa mentalidade com o reino de Deus. Nathan, muito obrigado por abrir esse episódio com a gente. E aí eu quero que você se despeça das pessoas, né? Realmente agradecer você e te agradecer, Nathan, por estar aqui com a gente na igreja, por estar aqui com esse tempo, nos abençoando tanto aqui. Não só a nossa igreja, mas Eusébio também. Tu vai ter a agenda aí, outra igreja aqui, né, na cidade. E é isso aí. Valeu, Nathan. Muito obrigado, pessoal da Reinando. Muito obrigado mesmo. É uma honra estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui com você, pastor Eudo, pastor G6, com toda a equipe aqui. Muito obrigado por tudo, e eu vou continuar orando aqui, claro, por essa cidade, porque, como eu falei no começo, né, o logo dessa igreja sempre me chamou a atenção, que é a igreja que abençoa a cidade, né, e eu sei que vocês têm um chamado muito grande aqui para estar aqui no Eusébio, especificamente aqui, mas eu creio também no alargar de tendas do Senhor, que o Senhor vai expandir para outros bairros aqui, quem sabe Aquiraz também, em nome de Jesus, toda essa região, e cara, muito disso, né? O Senhor é bom o tempo todo e que a gente possa permanecer nele em obediência e seguir os passos que o Senhor quer na nossa vida. Amém, amém. Valeu, pessoal. Nos vemos no próximo episódio do nosso Reinando Podcast.